Quando você ouve falar em plantas carnívoras, você vai imaginar plantas carnívoras de filmes, que devoram pessoas e animais. Mas não, na natureza, as plantas carnívoras são minhas plantas favoritas porque elas se adaptaram ao longo de milhões de anos para capturar insetos. Existem mais de 14 gêneros de plantas carnívoras espalhadas pelo mundo inteiro. E dentre esses gêneros tem as nepentes, que é essa planta carnívora aqui, que nem se parece uma planta carnívora, né? Mas na ponta dessas folhas, elas criam armadilhas mortais para os insetos. Se você quer aprender a cuidar dessa planta aqui, então assista esse vídeo e você vai aprender todos os cuidados básicos para você manter e cuidar dessa plantinha muito bonita aqui na sua casa. Então, bora começar o vídeo. Gustavo, como que cuida dessa nepenthes? Eu achei ela muito bonita e eu quero cuidar dela. Como que eu faço? Eu vou te mostrar nesse vídeo como cuida das nepenthes. Primeiro, você tem que saber que as nepenthes precisam de um substrato, né? Mas ela não pode ser plantada em terra. Se você plantar a nepenthes na terra, ela vai morrer. Por quê? Porque como você acha que ela se tornou carnívora? Ela se tornou carnívora porque na natureza onde ela cresce, o solo é muito ácido e muito pobre em nutrientes. E ela consegue esses nutrientes através dos insetos que ela captura e digere. Então, se você não faz sentido você plantar ela num substrato com nutriente, sendo que ela é uma planta carnívora. Então, se você for plantar ela, não pode usar terra vegetal, nada disso. Se você for plantar nepenthes, o substrato mais recomendado é o musgo esfagno misturado com areia, pode ser areia de construção mesmo, ou musgo esfagno misturado com perlita, de proporção 1 para 1. Ou seja, metade do vaso de perlita e metade do vaso de musgo esfagno. Aí você mistura e planta ela lá. Ah, Gustavo, aqui na minha casa pega pouca luz. Na minha casa não tem muito sol. Será que eu ainda assim vou conseguir plantar nepenthes mesmo com pouca luz e pouco sol? As nepenthes vieram lá do Sudeste Asiático e das ilhas da Oceania, como Bornéu, Java, Sumatra, Filipinas. E nessas ilhas tem florestas muito densas e as nepenthes vieram dessas áreas densas de mata. Então, se você for manter sua nepenthes, ela precisa de meia sombra. Gustavo, o que é meia sombra? Meia sombra é aquela luz que toma de 1 a 3 horas de sol por dia e o resto do dia fica uma claridade muito forte. Então, se na sua casa pega 1 a 3 horas de sol, você já pode cultivar ela. Deixe sua nepenthes pegando de 1 a 3 horas de sol por dia e o resto do dia todo tem que ser aquela claridade bem forte mesmo, tipo essa claridade aqui, ó, que tá aqui, a claridade forte, não chega a ser sombra total, mas também não chega a ser sol direto. Gustavo, e a rega? Ela é muito exigente quando o assunto é rega? Gente, as nepenthes, elas vieram de florestas úmidas, então se na sua cidade for muito seco, eu recomendo vocês pegarem um borrifador, encher ele de água e borrifa água na folha das suas nepenthes 2 vezes por dia, pelo menos 2 vezes por dia. Se na sua cidade for úmido, também borrifa, mas borrifa 1 vez, 2 vezes no máximo por dia, se sua cidade for úmida, para você simular as chuvas constantes que ocorrem no lugar que as nepenthes vivem, tá bom? Então rega, borrifa a água nas folhas 2 vezes por dia e regar no substrato, pode regar por cima, tá? A maioria das plantas carnívoras tem que colocar um pratinho de água embaixo, mas essa planta em específico, a nepenthes, ela precisa de uma rega assim constante, né? Então regue um dia sim, um dia não o substrato e todo dia borrife ao menos 2 vezes por dia. Borrifa a água nas folhas dela ao menos 2 vezes por dia. Gustavo, e a adubação? Ela é muito exigente com a adubação? Não, planta, como eu já falei para vocês, plantas carnívoras vieram de áreas com solo ácido e pobre em nutrientes. Então não precisa adubar sua nepenthes.
Se você quiser dar um boost de crescimento aí na sua nepenthes, você pode usar algum adubo nela. Mas cuidado para não errar na dose, é muito difícil. Então, se você for iniciante nesse mundo aí das plantas carnívoras, eu não recomendo adubação. Adube só quando você for mais experiente. Mas se você já tiver experiência suficiente com adubos, eu recomendo o Forte Coat, que é um adubo da marca Forte, que é muito bom, Forte Coat. Use o 14, 14, 14 ou o 15, 9, 12. Então, se você for adubar, use o Forte Coat 14, 14, 14 ou o 15, 9, 12, tá bom? Mas se você for iniciante, não adube sua nepenthes. Ah, mas Gustavo, e o espaço? Ela precisa de um vaso muito grande para sobreviver? As raízes dela são bem longas, tá bom? Então, você vai precisar de um vaso grande. Eu recomendo aqueles vasos cuia. Sabe aqueles vasos formato de cuia? Eu tenho um aqui, vou pegar para vocês. Então, gente, esse vaso aqui é o vaso de cuia que eu tava falando. Esse vaso aqui tem uma palmeira chamedória, mas eu não vou falar dela nesse vídeo, vou deixar para um vídeo futuro aí. Você precisa plantar ela nesse vaso de cuia. Esse vaso aqui é muito grande, tá? Esse daqui tem 7,5 litros, mas não precisa de um vaso tão grande assim, não. Se você for plantar nepenthes, pegue um vaso cuia de 4, 5 litros aí. Um vaso cuia de 4 a 5 litros já tá bom para sua nepenthes crescer firme, forte e saudável. Gustavo, minha nepenthes não está dando jarros, o que eu faço? E quais são os motivos para isso acontecer? Se sua nepenthes não está dando jarros, ou ela é muito nova, ou é falta de umidade, ou o vaso que ela está muito pequeno, ou é estresse, tá bom? Estresse é pouca luz, pouca água, pouco sol. Qualquer situação que deixa a planta estressada se categoriza como estresse. Então, se a planta estiver estressada, muito nova, ou se sua cidade estiver muito seca, sua planta não vai dar armadilhas, tá bom? Gustavo, eu tô pensando em iniciar nesse mundo das plantas carnívoras aí. Qual planta que eu começo? Se você quiser começar com as nepenthes, comece com uma nepenthes graciliflora ou com algum híbrido, porque as nepenthes são um gênero de plantas carnívoras. Tem mais de 180 espécies de nepenthes aí no mundo. Mas se você for começar no mundo das nepenthes, comece ou com uma nepenthes graciliflora, vou estar passando fotos delas aí, ou com algum híbrido que tenha Viking X Hookeriana, porque os híbridos de nepenthes são muito resistentes, então comece ou com uma graciliflora ou com algum híbrido aí de nepenthes. Mas não comece com nepenthes intermediárias ou Highland, porque as nepenthes crescem em montanhas. Quanto mais alto ela vai crescer na montanha, mais úmido e mais frio vai estar. As nepenthes que vivem em altas altitudes, elas são muito exigentes enquanto a temperatura e umidade. Então comecem com plantas lowland, tipo graciliflora, essas plantas aí que eu já recomendei, ou com algum híbrido, que os híbridos tendem a ser mais resistentes do que as plantas puras. Eu tenho aqui uma mista X-Cassiana, que ela tá muito grande, então não vou pegar ela, mas eu vou passar umas fotos da mista X-Cassiana aí, que ela é a planta mais fácil de cuidar que eu já cultivei, tá bom? Essa planta mista X-Cassiana é um cruzamento aí que fizeram aí, um cruzamento muito bonito. Vou estar passando umas fotos delas aí, tá bom? E esse foi o vídeo dos cuidados básicos das nepenthes. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilha para aquele seu amigo que gosta de plantas. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Não custa nem 3 segundos da sua vida e me ajuda bastante. E também ajuda a outras pessoas terem acesso a esse conteúdo sobre as plantas, tá bom? Então é isso, tchau. Sigam o meu canal, Wiki das Plantas.